esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós começamos a nossa caminhada de tempo comum. Começamos tudo de novo. Estamos no segundo domingo do tempo comum. Então, depois de experimentar as alegrias das festas que vieram depois da festa do Natal, agora nós somos convidados a entrar na normalidade da nossa vida, sempre orientados pela palavra de Deus. E ao longo dessas 34 semanas, é certo que daqui a algumas semanas nós vamos parar o nosso tempo comum e vamos entrar no tempo da Quaresma, depois o tempo do Natal, depois a gente volta com a nossa caminhada de tempo comum. E nós vamos perceber que a palavra de Deus, ela vai insistir a cada domingo que Deus precisa ocupar o lugar que é dele na minha vida. Que eu não posso permitir que o mundo ocupe o lugar que é de Deus. Eu não posso permitir que as modas do mundo sejam reproduzidas dentro do meu coração. É por isso que a palavra de Deus vai nos convidar a mudar de vida. Há uma mudança, e aí depois no tempo da Quaresma, esse convite é mais intenso ainda. Há uma mudança radical de vida. Não é uma mudança superficial. Mudança superficial é mudança que não nos leva a lugar nenhum. Faz com que nós mudemos alguns hábitos, mas não muda o coração. É o que acontece muito, não é criticando os nossos irmãos evangélicos, mas é o que acontece muito. Agora eu sou um convertido, eu mudei de vida. Mudou coisa nenhuma.
A conversão, ela começa quando eu começo a mudar o meu coração. Primeiro a mudança precisa começar dentro, depois vai para fora. Aquela mudança que vem de fora para dentro é uma mudança que eu posso cair a qualquer momento. Mas quando o meu coração está convencido de que ali é lugar de Deus, ali é lugar de reproduzir as coisas de Deus, aí sim a mudança ela vai ser sentida no meu comportamento, nas minhas palavras, no meu jeito de tratar com a minha família, no meu jeito de tratar os outros. A liturgia desse segundo domingo do tempo comum nos apresenta a imagem de um casamento. Olha só que interessante, quando começa uma nova família, para dizer que nós precisamos começar uma nova vida. E essa imagem de casamento nos mostra ou nos apresenta como a imagem que exprime a relação de Deus com o seu povo. Deus é o marido e seu povo é a esposa. O profeta Isaías, que escreve essa primeira leitura, lá já o capítulo 62, portanto, lá depois daquela experiência no exílio na Babilônia, em que ficaram 40 anos sendo tratados como escravos por Nabucodonosor. Então agora eles estão de volta para Jerusalém. Passou esses 40 anos, agora já foi concedido o direito de voltar para Jerusalém, para sua pátria. Só que encontram uma cidade totalmente destruída. Nabucodonosor fez questão de destruir a cidade inteira e destruir o templo, que era o lugar onde eles se encontravam com Deus. Portanto, ao voltarem para Jerusalém, encontraram a cidade destruída. Não tinha mais o templo, a igreja onde eles se reuniam. Não tinha mais os sacerdotes para oferecer o culto, para oferecer sacrifícios a Deus. E uma cidade destruída. Depois de 40 anos, o povo está mais pobre. Então voltam miseráveis. E nas suas vidas estão cravadas a humilhação, o sofrimento que passaram nos 40 anos. Portanto, voltam pobres e deprimidos. Então, diante de tudo isso, eles começam a sonhar com uma cidade bonita. Jerusalém vai ser bonita de novo. Jerusalém vai ser bela de novo. Jerusalém vai ser cheia de filhos de novo. Jerusalém vai viver em paz de novo. Jerusalém será, portanto, a esposa de Deus. Olha só o que sonhavam. É verdade, eles imaginavam, que essa esposa, que essa Jerusalém foi infiel a Deus. Abandonou Deus, correu atrás de outros deuses. E aí o autor dessa primeira leitura vem dizer: não haverá reconciliação. Deus não quer reconciliar-se com Jerusalém. Deus quer algo mais grandioso. Deus quer uma nova núpcias. Ou seja, Deus quer começar tudo de novo, sem as marcas do passado. É por isso que ele diz lá no versículo 4 que Jerusalém estava abandonada, era uma terra deserta, mas será terra nova. Deus não vai olhar para os pecados cometidos. Deus não vai olhar para as marcas do passado. O que passou, passou. Deus vai chamar Jerusalém, o seu povo, de minha querida, de minha predileta, para mostrar que o seu amor supera tudo. Olha só que interessante, gente. Olha só a preocupação de Deus. Mesmo diante da infidelidade daquele povo, Deus vai encontrar, vai arrumar um tempo para apagar toda a infidelidade do povo. Para nos dizer que as nossas imperfeições, as imperfeições da nossa caminhada, da nossa vida, as nossas limitações, não são capazes de nos afastar de Deus, porque nós temos um Deus
que sempre está disposto a esquecer tudo. Mas eu preciso reconhecer que eu caminho muitas vezes sem Deus. Eu preciso reconhecer que muitas vezes, na hora do pecado, Deus está sendo colocado de lado. Até porque, se Deus estivesse comigo o tempo todo, eu fugiria das situações de pecado. Mas quando eu quero pecar, eu arrumo um jeito de pendurar Deus em algum lugar, depois eu vou lá buscar de novo. Mas se eu não reconhecer que eu pequei, se eu não reconhecer que a minha vida muitas vezes é trilhada sem a presença de Deus, que eu faço questão de não ter, eu nunca vou experimentar esse amor que Deus quer oferecer. Esse amor que faz com que Ele me trate como um filho amado. E aí a primeira leitura termina como, gente? Vamos ler a última frase da primeira leitura. Assim também, tu és a alegria do teu Deus. Tu és a alegria do teu Deus. Não vou perguntar aqui, mas a gente pode responder. Quais foram as vezes que eu dei alegria para Deus? Quais foram as vezes que a minha vida, o meu comportamento, as minhas palavras alegraram o coração de Deus? Nós sabemos que a nossa vida não é uma vida inteira marcada pela proximidade com Deus. As situações de pecado me afastam, portanto, me afastam da alegria de Deus. É por isso que Jesus, no seu imenso amor por nós, instituiu o sacramento da reconciliação. Toda vez que eu confesso os meus pecados, Deus está me dando uma borracha para que eu apague e comece a escrever a minha vida de novo. E comece a ser de novo a alegria de Deus. Depois da nossa segunda leitura, a segunda leitura, tirada lá da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. São Paulo nos fala de carismas, de dons, de graça, dons concedidos por Deus, independentemente do posto em que a pessoa ocupa. Não existe para Deus cristãos de primeira e de segunda categoria. Quando nós supervalorizamos dons de determinadas pessoas, a gente corre o risco de massagear o ego, despertar a vaidade naquela pessoa. E aí aquele dom já não é mais usado para serviço da comunidade, é usado para uma satisfação pessoal. A gente precisa tomar muito cuidado com isso aqui, gente, porque Deus nos concede muitos dons. O que é que eu ando fazendo com os dons que Deus me concede? Será que estão sendo usados para o bem da comunidade? Será que estão sendo usados para que o outro encontre o caminho do céu, para que o outro encontre o caminho da luz? Ou será que estão sendo usados para que eu possa ser o melhor de todos? Para supervalorizar aquele dom dentro de mim. E aí despertar a vaidade. Está cheio de gente vaidosa por aí. Inclusive, eu ouso dizer que está cheio de padre vaidoso. Basta fazer um pequeno elogio, que aí pronto. Não façam elogio para mim, gente, porque eu não quero cometer esse pecado. Se tiver que elogiar, vai lá na capela do Santíssimo e fala: Jesus, esse padre é bom, esse padre faz isso, mas não fala diretamente para mim não. Porque eu também sou humano, eu corro o risco de ser contaminado pelo dom da vaidade, ou pela vaidade, que não é dom. E quando a gente usa esses dons para que a comunidade possa encontrar o caminho seguro para o céu, aí sim, esses dons estão sendo bem usados. E era o que estava acontecendo nessa comunidade de São Paulo. Por isso que São Paulo começa a segunda leitura dizendo assim: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Portanto, não há motivos para divinizar as pessoas. Não há motivos para supervalorizar determinados dons.
Cada um possui o Espírito, portanto, de diversos modos. E na medida que eu recebo esse dom, o importante é que eles não sejam usados de forma egoísta, mas que eles sejam colocados a serviço de todos. Os dons só fazem sentido se for usado a serviço do outro. E aí não faz sentido saber qual é o dom mais importante. A mesma importância que tem aquela pessoa que vem aqui durante a semana e limpa todas as coisas aqui, é a mesma importância que tem o padre que vem aqui e faz a homilia, o padre tem um sacramento da ordem, mas se está sendo usado para o bem da comunidade, nós somos iguais, embora com dons diferentes. E por fim a gente olha o nosso evangelho rapidamente, o evangelho de São João, o capítulo 2. Toda vez que tem uma festa de Nossa Senhora, a gente acaba lendo esse evangelho, porque é um evangelho que fala da intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus. Jesus realiza o seu primeiro milagre por um pedido da sua mãe. Eles não têm mais vinho. E mesmo diante da negação de Jesus, mulher, minha hora ainda não chegou. Maria volta para aqueles que estavam ali e diz, olha, façam o que ele mandar. E assim Maria diz para cada um de nós, façam o que Jesus pede. E o que é que Jesus nos pede, gente? Que nós semeemos o amor nesse mundo, que nós semeemos a tolerância, que nós não nos achemos melhores do que os outros. Só assim esse mundo vai ser preenchido pela alegria. A alegria, na época de Jesus, era simbolizada pelo vinho. Onde tinha vinho, tinha alegria. E aí Jesus multiplica, transforma aquela água em vinho, ou seja, devolve para um casamento que estava começando sem alegria, devolve de novo a alegria. Então vamos pedir nessa Eucaristia que Jesus devolva aquilo que o mundo tem roubado de nós. Que Jesus devolva a esperança para os nossos corações, que Jesus devolva a paz para os nossos corações, que Jesus devolva a saúde para os nossos corpos, que o mundo tem roubado de nós. E assim vamos viver as experiências da alegria em Deus. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peça à mãe que o filho atende.